Então abra as Escrituras, ou conecte na sua Bíblia digital. Hoje eu vou fugir um pouco da exposição de Paulo, na carta de Paulo aos Gálatas, e eu quero meditar com vocês esse tema, uma família alicerçada na rocha, Então eu vou parar tudo nesse momento, para nós podermos meditar nas Escrituras sobre família, a instituição que tem sido mais atacada neste mundo, meus amados. Tem sido atacada, tem sido desfigurada, e a Bíblia nos alerta a conservar a família como Deus a criou. Independente das gerações que venham, independente com a alteração no pensamento do mundo, nós estamos aqui com a igreja, ela é uma canoa remando contra um tsunami. E essa canoa só não virou ainda porque Jesus está conosco. Mas nós estamos aqui para glorificar o seu nome e preservar a sua palavra. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós dependemos do Espírito Santo para entender esse texto sagrado. Então rogamos, ó Deus, que o Espírito Santo possa iluminar nossa mente para entender a profundidade deste texto sagrado. E fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Ensina-nos a como, Pai, cuidar da nossa família. Então que o Senhor fale, Senhor, o coração de cada pessoa que está aqui nessa noite e de cada pessoa que está assistindo, ó Deus. Sê conosco, Pai, nós dependemos da ação do Teu Espírito através da exposição da Tua palavra. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, isso aqui é a conclusão do Sermão da Montanha, como deram o nome, né? Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, mas depois eu volto para esse texto. Aqui na minha introdução eu quero defender e expor para vocês que a família é uma criação de Deus. Deus criou a família. E Deus criou os nossos ancestrais, o primeiro casal. E isso está muito bem registrado e estampado em Gênesis capítulo 1, verso 26, quando diz assim: E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E no verso 28 Deus diz assim: sejam fecundos, multipliquem-se, dominem todas as coisas. Então Gênesis deixa bem claro que Deus criou o primeiro casal e deu a seguinte ordem para esse casal: multipliquem-se. Então Gênesis para nós, gente, é uma narrativa histórica que tem esse pilar que Deus colocou, criando homem e mulher e juntos multiplicando a raça humana.
Jesus, ele ratificou essa verdade em Mateus capítulo 19, quando ele foi questionado sobre o divórcio. E a pergunta foi: pode repudiar da sua mulher por qualquer coisa? E em Mateus 19, verso 4, Jesus falou assim, Jesus respondeu: vocês não leram, fazendo uma referência ao livro de Gênesis, que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Com o relato de Gênesis e com a ratificação de Jesus no Novo Testamento, nós aprendemos alguns princípios sobre o casamento que para nós é muito caro e são inalteráveis. Por exemplo, o casamento é monogâmico. O casamento é para com uma pessoa. Por isso que tanto Gênesis como Jesus disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. É monogâmico, é com uma pessoa. O casamento é monossomático, já te explico. São duas pessoas, são duas carnes que se fundem, que se entrelaçam. Homem e mulher que se fundem e que se entrelaçam. É monossomático. Duas pessoas que se tornam uma só carne. O casamento, ele é heteroafetivo. Por isso que diz Gênesis que Deus criou homem e mulher. E aqui Jesus, em Mateus, ele ratifica dizendo isso. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Vocês não sabem que desde o princípio Deus os fez homem e mulher? Amados, casamento como Deus o criou, e eu sei que isso é escandaloso dizer nos dias de hoje, casamento é entre um homem e uma mulher, biologicamente determinados por Deus. E o casamento, ele é indissolúvel. Deus não fez o casamento para parar, gente. Deus fez o casamento para dar certo. Então o casamento, segundo Deus, segundo o molde de Deus, é monogâmico, monossomático, heteroafetivo e indissolúvel. E a Bíblia nos revela sobre a questão dos filhos, sobre a importância dos filhos. Por exemplo, no Salmo 127, verso 3, que os amados conhecem muito bem, diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. E Deus, ele deu essa potencialidade para os seres humanos terem filhos com 3 propósitos: multiplicação da raça humana, perpetuação da descendência e realização familiar. Então Deus, ele abençoa pessoas com essa herança, que são os filhos, que é a nossa recompensa, o nosso galardão. E qual é a missão dos pais e dos filhos? Efésios capítulo 6, Paulo deixa muito claro qual é a missão dos filhos e a missão dos pais dentro de uma família. Efésios 6, Paulo escreveu assim: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, apesar dessa palavra pais no Novo Testamento grego é pater, da onde vem a palavra paternidade, mas pode incluir aqui também a mulher. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui está a missão da família. A missão dos filhos: obedecer enquanto está dentro de casa e honrá-los enquanto saírem de casa. A missão dos pais: não provocar o ódio dos filhos, não produzir mágoa no coração dos filhos e criá-los na disciplina. Isso tem a ver com limites e regras. Toda criança, todo ser humano precisa de limites e regras, senão ele se torna um monstro para a sociedade. E criá-los principalmente, exclusivamente, na admoestação do Senhor, na palavra do Senhor, nas Escrituras, no Evangelho. Se nós errarmos aqui como pais, ficaremos frustrados. Essa é a nossa missão.
como pais. Pois bem, diante dessa introdução, eu quero falar do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, interessante que Mateus, que registrou o Sermão do Monte, Mateus está apresentando Jesus como o segundo Moisés, maior do que Moisés. A lei prescrita por Jesus não é nenhum código de regras exteriores que possa ser seguido ao pé da letra, mas sim uma série de princípios, ideias e motivos para a conduta. A lei está gravada no coração do ser humano. Tem um comentarista britânico chamado Tasker, que ele disse o seguinte, que o Sermão do Monte é a ética absoluta do reino de Deus. Do reino de Deus. Então, amados, aqui está a importância de nós conhecermos Mateus capítulo 5, 6 e 7. Alguns comentaram que o Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus. Assim como um país devidamente democrático tem a sua constituição, a nossa constituição como discípulos é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um manual do discípulo de Jesus. Como seguidores de Jesus, precisamos conhecer o Sermão do Monte. O Sermão do Monte são os princípios e valores de Jesus. Então, amados, aqui está um chamado urgente. Se nós seguimos a Cristo, precisamos conhecer aquilo que Ele ensinou no Sermão do Monte. Pois bem, como eu falei para vocês, eu li para vocês a conclusão de um discurso doutrinário, a conclusão de um sermão. Mas o Sermão do Monte, ele pode ser sistematizado dessa maneira. Olha que interessante. Mateus capítulo 5, verso de 1 a 12, fala sobre o caráter do cristão, ou a felicidade do cristão. Por isso que Jesus fala bem-aventurados, bem-aventurados. Mateus 5, de 13 a 16, fala da influência do cristão. O cristão como sal, como luz. Mateus 5, 17 ao 48, fala sobre a justiça do cristão. Que tipo de justiça que nós devemos confiar? Mateus 6, verso de 1 a 18, fala da espiritualidade do cristão. Jesus nos ensinando a verdadeira espiritualidade, descartando a espiritualidade dos fariseus. Mateus 6, 19 a 34, fala sobre a ambição do cristão. O que realmente nós precisamos ambicionar nesse mundo. Mateus capítulo 7, de 1 a 23, fala sobre os relacionamentos do cristão. Como tratar um irmão, que tipo de relacionamento eu devo ter com um falso profeta, está ali. Mateus capítulo 7, de 24 a 27, fala sobre o compromisso do cristão, que é o texto que eu li, e versos 28 a 29 fala sobre a autoridade de Jesus. No entanto, quando eu destaco essa palavra rocha aqui no final do sermão, existe um debate sobre isso. Alguns teólogos dizem que rocha é o próprio Cristo, e outros dizem que rocha são os ensinamentos de Cristo, porque Jesus falou, olha, se vocês praticarem a minha palavra, vai acontecer isso. Mas se vocês não praticarem a minha palavra, vai acontecer outra coisa. Então eu quero destacar aqui rocha como os ensinamentos de Cristo. E aqui eu vou introduzir o tema de hoje. Uma família alicerçada na rocha. Uma família alicerçada nos ensinamentos de Cristo. Está aqui, meus amados. Se a nossa família estiver alicerçada na rocha, vai vir a tempestade. Ela vai permanecer firme. Mas se a nossa família não está firmado na rocha, mas está firmado na areia, segundo as nossas filosofias, segundo os nossos pensamentos, ela vai desabar. Ela vai desmoronar com o tempo. Então eu chamo a sua atenção para o seguinte: no Sermão do Monte, nosso Senhor Jesus nos apresenta 5 princípios para termos uma família alicerçada sobre a rocha. 5 princípios. Repita comigo, 5 princípios. 5 princípios. Eu peço que você mantenha aberta em Mateus capítulo 7, que eu vou consultar os outros textos dentro do Sermão do Monte, mas eu quero destacar aqui 5 princípios para que possamos ter uma família alicerçada sobre a rocha, sobre os ensinamentos de Cristo. Primeiro princípio que eu destaco:
o princípio da mutualidade. Repito, o princípio da mutualidade. Olha só comigo em Mateus 7, verso 12. Olha comigo. Interessante que Jesus diz assim, Mateus 7, verso 12, ele disse assim: portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Interessante que esse texto, essa expressão é uma regra de ouro, que já existia antes de Jesus, já existia antes de Cristo. Por exemplo, nos textos rabínicos, essa expressão era muito usada, e até mesmo o hinduísmo e o budismo, que são religiões antigas, também usavam esta expressão, essa regra de ouro de como tratar o outro. Todos eles apresentam a regra como um mandamento negativo. Por exemplo, a versão de um grande rabino chamado Hillel, ele dizia o seguinte: não faça aos outros que você odeia. Não faça aos outros aquilo que você odeia. Mas aqui Jesus, ele deu um mandamento positivo, enriquecendo o seu significado e enfatizando que esse imperativo resume de maneira precisa a essência dos princípios éticos contidos na lei e nos profetas. Então, ele pega esse mandamento, ele aplica de maneira positiva, dizendo o seguinte: olha, isso aqui é uma regra de ouro tão precioso que a própria lei de Moisés já ensinou, e vocês a conhecem, e até os profetas ratificaram essa verdade. No entanto, tratem os outros como você gostaria de ser tratado. Como disse o rabino, não faça aos outros o que você odeia. Está aqui um princípio, gente, o princípio da mutualidade dentro da família. E isso aqui é um problema. Precisamos tratar bem as pessoas dentro da família. Se você quer ser respeitado, respeite. Se você quer ser amado, ame. Se você quer receber carinho, dê carinho. Se você quer receber atenção, por favor, dê atenção. O nosso problema, gente, nós somos tão excêntricos e egoístas que muitas vezes nós cobramos dos nossos familiares aquilo que não correspondemos. E ficamos com cara feia. Ficamos amargurados, ficamos mal-humorados porque o outro não está correspondendo. Mas nós não fazemos, nós não produzimos. E queremos cobrar no outro aquilo que não existe em nós. E tem muito casamento em crise por causa disso. Tem muitas famílias em crise por causa disso. Princípio da mutualidade: não faça aos outros o que você odeia. Não faça ao seu familiar aquilo que você odeia. Então trate bem as pessoas, respeite o seu próximo, cumpra o seu papel. Deus é tão sábio que Ele determinou o papel de cada um dentro do lar. O papel do marido, o papel da esposa, o papel dos filhos, o papel dos pais. E quando esses papéis são extremamente operacionalizados dentro do lar, o nosso lar vai ser abençoado. Vai ser abençoado. Então, princípio da mutualidade. Faça ao outro o que você gostaria. Sabe? Trate bem. Trate bem. Colossenses capítulo 3, Paulo está tratando sobre o papel da família de maneira resumida. Efésios 6 fala sobre isso, mas em Colossenses capítulo 3, Paulo escreveu assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam os seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Aqui estão os papéis determinados por Deus. Esposas, se sujeitem ao seu marido. Vamos explicar. Submissão, sujeição não é subserviência, não é escravidão. A mulher não tem que ser escravo dos caprichos e dos pecados do marido. Mas ser sujeita, esse papel de ser sujeita, é confiar na liderança do marido.
Isso é submissão. É confiar na liderança do marido e que esse homem, Deus escolheu como cabeça, como líder do lar. E aí, qual é o problema no princípio da mutualidade? Quando as mulheres atropelam seus maridos. Não confiam na liderança dos seus maridos. E atropelam literalmente a liderança dos seus maridos. Aí vai ter problema. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa. A liderança do homem, o homem é o cabeça do lar, mas essa liderança não pode ser autoritária, essa liderança tem que ser amorosa. Porque em Efésios capítulo 6, Paulo fala que o homem tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja. A nossa liderança tem que ser amorosa. E Paulo destaca em Colossenses, não a trate com amargura. Algumas traduções mais antigas, não a trate com aspereza. Quantos maridos que tratam mal as suas esposas? Terrível. Com palavras, com ações. E muitas esposas se submetem a isso que não deveriam. Então, a liderança do marido tem que ser amorosa. Aí fala do papel dos pais e o papel dos filhos. Está aqui, gente. Princípio da mutualidade. Qual é o seu papel? Cumpra o seu papel da melhor maneira possível como Deus a estabeleceu. Porque o Deus que a estabeleceu para dar certo, para nos abençoar. É o princípio da mutualidade. Eu concordo com o teólogo Sproul, falando sobre o princípio da mutualidade. Ele escreveu assim, abre aspas: não podemos controlar o que os outros dizem ao nosso respeito, ou fazem conosco, mas podemos controlar o que dizemos a respeito deles, e o que fazemos com eles. Devemos pensar em fazer por eles, em vez de fazer com ou contra eles. É isso aí, precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte. Precisamos amar, precisamos dar carinho, precisamos dar atenção. Princípio da mutualidade. Eu preciso tratar da melhor maneira a minha família como eu gostaria. Eu preciso fazer a minha parte. A minha parte. Esse é o primeiro princípio da mutualidade que o Sermão do Monte nos ensina. Segundo princípio, o princípio da integridade. Vem comigo em Mateus capítulo 7, verso de 1 a 5. Olha só. Mateus 7, verso de 1 a 5. Que diz assim, né? Passagem bem conhecida. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Princípio da integridade. Mas olha só, diante desse texto, como mostra o contexto, não se trata de uma proibição de todos os julgamentos. Quando nós trabalhamos a questão dos julgamentos, pesquisando na Bíblia, há um julgamento que Jesus proíbe e há outros julgamentos que Jesus não proíbe. Por exemplo, existe um tipo de julgamento justo que devemos exercer com cuidado, com cuidadoso discernimento. Por exemplo, em João 7,24, Jesus falou assim: não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Julgar pela reta justiça é julgar segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês o tipo de julgamento que Jesus fala para nós termos e o outro julgamento que Jesus fala para nós não termos, como está aqui em Mateus 7. O julgamento que precisamos ter. Por exemplo, Paulo ensinou a igreja a julgar com a reta justiça. Em 1 Coríntios capítulo 5, tinha um problema dentro da igreja. Tinha um membro da igreja que estava tendo um caso amoroso com a própria madrasta. Estava tendo um relacionamento com a própria madrasta, a esposa do próprio pai. E eram membros da igreja
e a igreja não estava resolvendo isso. Aí Paulo escreveu uma carta ensinando a igreja a como julgar esse caso. Aí ele escreveu assim: na outra carta eu já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora, aí ele pega pesado, mas agora escreva a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Aí ele aconselha: mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esse Deus julgará. Aí Paulo termina: expulsem esse malfeitor do meio de vocês. Nesse caso é um julgamento com reta justiça. Quando uma pessoa que peca e não se arrepende, essa pessoa precisa ser julgada pela igreja. Esse não é esse tipo de julgamento que Jesus está proibindo aqui, em Mateus capítulo 17. Quer um outro exemplo? Sobre o culto. Paulo fala sobre a necessidade de julgar aquilo que está sendo ensinado no culto. Por exemplo, conforme 1 Coríntios 14, 29, Paulo escreveu assim: tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Paulo deixa bem claro que a igreja tem autoridade diante de Deus de julgar o conteúdo de um profeta. O profeta não tem total liberdade de falar. Ele tem que ser analisado, julgado pela igreja daquilo que ele está ensinando. Esse julgamento não é o julgamento que Jesus está proibindo lá no Sermão do Monte. Então qual é o julgamento que Jesus está proibindo? É o julgamento temerário, como está em algumas Bíblias. O que é um julgamento temerário? É um julgamento injusto, hipócrita. É um julgamento difamatório, difamando a pessoa. É um julgamento calunioso. É um julgamento depreciativo. É aquele julgamento que você diminui a pessoa, que você arrebenta com a pessoa. Você está entendendo? Não é um julgamento simplesmente pela conduta e pelo conteúdo, mas é um julgamento que chega a arrebentar com a reputação da pessoa. É um julgamento depreciativo. É isso que Jesus está falando. Aí entra o princípio da integridade. Precisamos tomar cuidado como nós julgamos dentro da nossa família. E isso causa ferida. E isso causa problemas de relacionamentos terríveis. E alguns problemas de relacionamento que vai fazendo aniversário, ano após ano, e não foram recebidos porque hoje houve um julgamento temerário, um julgamento depreciativo que arrebentou com o próprio familiar. Precisamos tomar cuidado. A maneira como nós julgamos os nossos familiares. Mas a grande questão que Jesus destaca lá também é que precisamos ser exemplo dentro do nosso lar. Por isso que Jesus fala, ele destaca: olha, por que você fica reparando no cisco no olho do teu irmão, sendo que no teu tem uma trave? Apesar das nossas limitações e apesar de sermos pecaminosos, e nós somos, precisamos tentar de toda maneira ser exemplo. Certa vez, eu lembro lá em São Paulo, quando eu trabalhava de vendedor, eu trabalhei numa loja vendendo material de construção, e todo dia de manhã no computador tinha uma frase, essas frases de efeito, para animar o vendedor a vender mais. E aí teve uma frase que chamou minha atenção, de uma escritora francesa, e estava escrito assim: os conselhos não têm autoridade quando não são mantidos pelo próprio exemplo. Os conselhos não têm autoridade quando não são mantidos pelo próprio exemplo. E aquela frase mexeu comigo, me fez lembrar de Mateus 7. Me fez lembrar. Os conselhos não têm autoridade quando não são mantidos pelo próprio exemplo. Isso é terrível, gente. Certa vez, eu soube de um colega que foi repreendido pelo seu pai, antes da minha conversão, quando eu fumava cigarro,
E esse colega fumava comigo, e ele disse uma vez que o pai dele chegou nele e falou assim, rapaz, olha só, moleque, se eu for na escola e te ver fumando, eu vou fazer você comer o cigarro. Ele virou para o pai, mas pai, você fuma há tantos anos? Por que eu não posso? Os conselhos não têm autoridade quando não são mantidos pelo próprio exemplo. Um outro colega meu foi repreendido porque ele gostava de ir na balada e gostava de namorar. Então, cada final de semana ele ficava com uma. E os pais descobriram. E aí o pai foi repreendê-lo. Falou, menino, que coisa é essa? Que vida promíscua é essa? Cada final de semana vai para a cama com uma mulher diferente? Foi isso que eu te ensinei? Mas pai, você já traiu a mãe? Quem é o senhor? E nem pediu perdão para ela? Os conselhos não têm autoridade quando não são mantidos pelo próprio exemplo. Porque você fica olhando um cisco no olho do teu irmão, sendo que no teu tem uma trave. É o princípio da integridade. Integridade, gente. Precisamos ser exemplo até quando nós erramos. E falar, olha, me perdoa, eu pisei na bola, eu errei, eu sou pecador e... sabe? Não ficar se justificando e nem transferindo a culpa para o outro. A síndrome de Adão e Eva. Ah, Senhor, é a mulher que tu me deste, por isso que eu comi. Olha que loucura, ele está jogando a culpa, ele jogou a culpa na mulher e ao mesmo tempo culpando a Deus. Olha, a mulher que o Senhor criou, para mim. Ela é culpada e o Senhor também, porque o Senhor a criou. Princípio da integridade. Por isso, examine-se e mude. Princípio da integridade, examine-se. Antes de você ficar cobrando as pessoas da sua família, examine-se e mude. Vê se tem uma trave no teu olho, arranca essa trave antes de julgar o teu familiar. Vai ser mais saudável. Você vai ver. Você não vai mais justificar, você não vai mais transferir a culpa, mas você vai ter uma visão mais clara de quem é você dentro do lar. Muita gente precisa mudar. Tem muita gente que precisa. Para ter um lar feliz, precisa de mudança. Mudança de mente e mudança de atitude. Esse é o princípio da integridade. Terceiro princípio do perdão. Vem comigo em Mateus 6, verso 12, a famosa oração que deram o nome de oração do Pai Nosso. Mateus 6, verso 12, está lá dentro da oração, né? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Jesus continua falando sobre a necessidade do perdão quando ele finaliza a oração. Sabe o que é interessante? Ele faz uma exposição da oração do Pai Nosso. Ele ensina as pessoas a orarem como uma oração modelo, uma oração padrão. Ele termina a oração e ele só faz uma aplicação sobre o perdão. Olha o verso 14. Depois que ele termina a oração, ele faz uma aplicação e ele faz uma aplicação de um ponto só. Verso 14. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Gente, isso aqui é profundo, é contundente. Por que será que Jesus não terminou a oração e não fez uma aplicação do caráter de Deus como Pai? Por que será que Jesus não termina a oração e ele não fez uma aplicação sobre a santidade de Deus? Santificado seja o nome. Mas daí ele termina a oração falando da necessidade de perdão. Porque Jesus ele repete dentro da oração e faz uma aplicação tão contundente. Tão contundente. Por quê? O perdão é coisa séria. Na vida de relacionamentos. É algo muito sério. A passagem paralela de Lucas 11:4, que fala da oração, usa a palavra que significa pecado, de modo que no contexto as dívidas são espirituais. Os pecadores são devedores a Deus pela violação de suas leis. Na oração do Pai Nosso, Deus está destacando
o perdão de Deus e o tipo de perdão que nós precisamos demonstrar. Permita-me ler para vocês o comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre essa parte de Mateus 6,12. Ele fala sobre o perdão das nossas dívidas. Em relação ao passado, pedir perdão das nossas dívidas. Ele escreveu assim, abre aspas, olha que interessante: temos dívidas impagáveis com Deus e não podemos saldá-las. Nossas dívidas são os nossos pecados. Precisamos não só de pão para o nosso corpo, mas também e sobretudo de perdão para a nossa alma. Riqueza material sem perdão espiritual é consumada miséria. Esse é o único item da oração que Jesus amplia, mostrando, olha como é sério, mostrando que o perdão divino a nós está condicionado ao perdão que concedemos ao próximo. E ele finaliza, o perdão vertical só acontece quando o horizontal é uma realidade. Em outras palavras, sabe que Jesus está dizendo, e o pastor Hernandes está comentando, que nós só perdoaremos se realmente experimentamos o perdão de Deus. Isso é muito sério. Aí eu destaco, gente, uma frase do pastor Jim Keller, que morreu, inclusive, semana passada, morreu de câncer, um dos grandes pastores que tínhamos, que faleceu. Comentando esse texto, ele escreveu assim, abre aspas, um coração que não perdoa é um coração não perdoado. Fecha aspas. Está aqui, gente, a necessidade de perdão. Eu sei que é difícil, mas um coração que não perdoa é um coração não perdoado. A questão é o seguinte, o que Jesus está ensinando na oração do Pai Nosso? Nós fomos perdoados e precisamos perdoar. Somos perdoados e precisamos ser perdoadores. Se nós fomos afetados e agraciados com o perdão de Deus, nós precisamos perdoar também. Aí, gente, imagina no contexto da família. Como é desagradável e destruidor ver famílias cujo perdão não é praticado. Gente, é uma confusão. Muitos vivem de aparência, muitos vivem profundamente angustiados por problemas que nunca foram solucionados, porque não houve perdão. É isso que acontece. A questão é o seguinte, resolva problemas antigos. Quais são as áreas na sua família que precisa de perdão? De retratação, de restauração, de confissão. Resolva problemas antigos. Assuma o erro. O problema da falta de perdão em muitas famílias é essa questão de não se assumir o erro. Ou é a transferência de culpa, ou é a justificação de pecado. Eu pequei por causa disso. Mas assuma a culpa, assuma o erro. E perdoe como Deus te perdoou. Perdoe como Deus te perdoou. Perdoe. É por isso que Paulo, entendendo a profundidade do perdão de Deus, ele escreve aos cristãos de Éfeso, Efésios 4, de 29 adiante, ele diz assim, olha só como é importante, tanto para o contexto da igreja como para a família. Ele escreveu assim, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. E não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aí ele diz assim, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Olha que interessante. Ele está falando para a igreja. Para com a amargura de gritaria, gente que quer ganhar uma discussão só no grito, quer resolver um problema só no grito. Mas perdoe como Deus perdoou vocês. Imagine isso dentro da família. Perdoe como Deus perdoou vocês. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, verso 12, ele toca no assunto também, ele diz assim, ele escreveu assim, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados,
Revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Amados, o princípio do perdão. O princípio do perdão. Aí eu vejo e percebo, e já vivi nessa situação, que quem não perdoa é escravo das suas próprias amarguras, porque convive com isso a vida inteira, a ponto de alguns até perderem a felicidade, porque não houve perdão. O princípio do perdão. Para termos uma família alicerçada na rocha, precisamos praticar o princípio do perdão. Quarto princípio, o princípio da oração. Volta comigo em Mateus capítulo 7, versos de 7 a 11. Jesus falando sobre a perseverança na oração, e ele usa algumas palavras interessantes. Mateus 7,7, ele diz assim: peçam, e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. No entanto, Jesus ele passa do julgamento dos ouvintes para a necessidade de examinarmos a nós mesmos. Nada perscruta mais o nosso interior do que as nossas próprias orações. Nada. É nas nossas orações que os nossos corações são sondados por Deus. 3 verdades eu destaco aqui, gente. Primeiro, a ordem de orar. Jesus dá uma ordem: peçam, busquem, batam, persistam em oração. Segunda verdade, a promessa de quem ora. Deus falou: olha, vai receber, a porta vai se abrir. Agora lembre-se que nós vamos receber aquilo que é melhor para nós. Nem sempre sabemos o que é melhor para nós. Às vezes pedimos por um pão, mas às vezes vai ser uma pedra na nossa vida. Às vezes oramos por um peixe, mas Deus sabe que vai ser uma serpente. Mas Ele fala para nós pedirmos, porque Ele sabe o que é melhor para nós recebermos. Mas essa é a promessa: ore que você vai receber. Ore, a porta vai se abrir. E terceira verdade, a generosidade de quem atende a oração. Deus é Pai. Se vocês, sendo maus, falando da raça humana, da depravação total do ser humano, vocês que são depravados, vocês que já nasceram em pecado, vocês conseguem até de alguma maneira praticar algumas coisas boas em relação ao próximo, quanto mais o Pai Celestial de vocês, que é perfeito, não dará coisas boas aos que lhe pedirem. Oração. Precisamos orar, meus amados. Eu sei que quem tem criança pequena aqui, como eu, a gente tem cultivado isso. Amados, todo dia nós oramos com os nossos filhos. Todo dia nós lemos a Bíblia com os nossos filhos. Todo dia nós estamos influenciando a fé. Diante de um mundo cético, estamos influenciando eles a fé. Na esperança que Deus venha infundir a verdadeira fé salvadora no coração deles. Oração, o princípio da oração. Precisamos orar, meus amados. Eu sei que muitos de vocês estão orando por aqueles que se foram. Alguns de nós estamos orando por aqueles que ainda estão. Mas precisamos orar. Uma família alicerçada na rocha é uma família que cultiva uma vida de oração. E aquela oração, gente, não é só oração de refeição, não. Faça mal, faça bem, amém. Não. É aquela oração sozinho, o tempo a sós com Deus. É aquela oração conjugal, junto com o cônjuge. É aquela oração doméstica, junto com os filhos, todo mundo junto. Oh, meus amados, mais do que nunca nesse mundo tão tenebroso, nós precisamos influenciar os nossos para a fé. Senão, eles serão engolidos
engolidos por esse mundo. Ore, porque Deus é bom. Deus é bom. Quinto princípio eu termino aqui. O princípio da lealdade. Lealdade. E eu termino. Mateus capítulo 6, verso 33. Olha que interessante que Jesus fala o que ele declara em Mateus 6,33, que você sabe de cor. Mateus 6,33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O princípio da lealdade. Qual é o contexto aqui? Jesus está combatendo a ansiedade excessiva. Mateus 6, Jesus está combatendo dois pontos. Jesus está combatendo aqueles que têm a confiança no dinheiro, por isso que ele fala que não dá para servir a dois senhores. Ou você vai amar um, odiar o outro, ou você vai se dedicar a um e desprezar o outro. Não tem como amar a Deus e a Mamon. Então Jesus está combatendo aqueles que fizeram do dinheiro o seu ídolo e a sua segurança. E em Mateus capítulo 6, Jesus está combatendo a ansiedade humana excessiva. Aqueles que estão ansiosos quanto ao futuro, quanto com o que vão comer, beber e se vestir. E Jesus está dizendo assim, não, Deus vai cuidar de vocês. E nesse mundo de ansiedades excessivas e perturbadoras, o que você como cristão precisa fazer é o seguinte: confiar em Deus e priorizá-lo. Porque Ele prometeu suprir, não as suas ostentações, mas as suas necessidades. Ele prometeu. E Jesus, ele afirma que busquem em primeiro lugar o reino de Deus. O Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus. É o manual do reino de Deus. Busquem priorizar o reino de Deus, a sua justiça, aquilo que Deus revelou, e o reino de Deus, os valores do reino de Deus. Isso quer dizer tornar o governo soberano de Deus e o nosso correto relacionamento com Ele a maior prioridade da vida. O governo de Deus e o nosso correto relacionamento com Deus tem que ser, deve ser a nossa prioridade de vida. É o princípio da lealdade, da lealdade a Deus. A Bíblia de Estudo de Genebra, os teólogos escreveram assim: a ansiedade excessiva é inconsistente com essas prioridades, porque põe em dúvida a soberania e a divindade de Deus e nos desvia dos nossos verdadeiros objetivos de vida. Deus proverá todas as necessidades daqueles que arriscam tudo por Ele. Deus prometeu cuidar. Ele vai cuidar da nossa família. Se nós o priorizarmos o seu governo, com um correto relacionamento com Deus, Deus vai suprir a nossa família daquilo que precisamos. Deus vai. O pastor Russell Shedd, comentando esse versículo, ele escreveu assim, abre aspas: Jesus mostra a verdadeira escala de valores. O corpo vale mais do que o seu vestuário. A vida vale mais do que a comida que a sustenta. E acima dessas coisas terrenas está a comunhão espiritual com Deus. Quem dá a Deus a posição central em sua vida, gozará do seu cuidado onipotente e eterno. Concordo com ele, fecha aspas. Eu concordo com o pastor Charles Spurgeon quando ele falou assim: quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçamos. Quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. Não vai viver nessa ansiedade escravagista que muito está vivendo. Porque confia em Deus, Deus vai suprir, Deus vai dirigir, Deus vai preservar. Oh, gente, princípio da lealdade, toda família cristã precisa disso. Precisamos disso. Precisamos disso. O que eu tiro de lição disso aqui? Ensine a sua família a priorizar a Deus. Ensine a sua família
a priorizar. Ensine a sua descendência, quem já é vovô, vovó, ensine os seus netos a priorizarem a Deus. Ensine para a sua família os valores do reino de Deus. Ensine a sua família a confiar em Deus. A confiar em Deus. A confiar em Deus. A não confiar no dinheiro. A nossa segurança não pode estar no dinheiro, senão o dinheiro vai se tornar uma idolatria na nossa vida. Mas é confiar em Deus. Em Deus. A conclusão é essa. Uma família alicerçada na rocha. Primeiro princípio, vamos ver se vocês decoraram. O princípio da mutualidade. Segundo princípio, o princípio da integridade. Terceiro princípio, o princípio do perdão. Quarto princípio, o princípio da oração. E quinto e último princípio, o princípio da lealdade. Buscar a Deus, amar a Deus, confiar em Deus. A conclusão, olha aí Mateus 7, verso 28 a 29. Essa vai ser a nossa reação também, como teve aquela multidão. Se a nossa família estiver alicerçada na rocha, a nossa reação vai ser igual que está escrito aqui no verso 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, com o seu ensinamento, Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas, que eram hipócritas. Ficaremos maravilhados, contemplados com os ensinamentos de Jesus. Aquilo que Jesus ensinou, que está registrado no Sermão do Monte, é a verdade. É a verdade. Essas promessas, esses planos se concretizarão na nossa família. E nós experimentaremos o quanto Deus é bom e o quanto Ele é fiel. O quanto Ele é fiel. E a nossa família vai estar alicerçada na rocha, que é os ensinamentos imutáveis de Jesus. Amém, meus amados? É isso que eu desejo para minha família. Eu labuto por isso, pela minha família. Faço o mesmo. Tenho uma família alicerçada na rocha, em Cristo Jesus e nos seus insondáveis ensinamentos. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, ajuda-nos, ó Deus. Dependemos de Ti, Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, da nossa família. Tem misericórdia de cada família representada aqui, Senhor. Ajuda-nos a preservá-los, a cuidar, a ministrar a Tua palavra, a priorizar o Teu reino, ó Deus, nesse mundo tão tenebroso, tão desfigurado, que tem abandonado a família como o Senhor a criou. Ajuda-nos, ó Deus, a conservar isso pela fé, com temor no coração. E abençoa, Senhor, as nossas famílias. A nossa família, nós a entregamos em Tuas mãos. E oramos confiantemente, crendo nas Tuas promessas. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.